Bora falar de futebol? Bora falar da polêmica classificação do São Paulo para a próxima fase da Copa do Brasil diante do Palmeiras no Allianz Parque, hein? Eu não gosto de falar de arbitragem, mas às vezes a arbitragem me obriga a falar dela. Bora falar de futebol? Inscreva-se no canal do Fragoso, ative o sininho para receber as notificações e também, claro, deixe o seu like para dar aquela moral pro trabalho. No final do vídeo, coloca um comentário com a sua opinião, aliás, não vai faltar opinião nesse vídeo não sobre a arbitragem, sobre o confronto, enfim, fique à vontade. Lembrando que esse vídeo é apoiado pela Estrela Bet, cadastre-se, tem links nas minhas redes sociais, lá no Instagram e no Twitter. É o seguinte, o Palmeiras venceu por 2-1 esse confronto, iniciou o jogo muito bem, mas acabou levando um gol do São Paulo, gol que levou a decisão para os pênaltis e a equipe alviverde caiu nas penalidades. A gente vai ter que falar naturalmente sobre esse gol, esse pênalti que o São Paulo teve no confronto. Vamos falar sobre o jogo, vamos falar sobre campo e bola, mas também vamos ter que falar sobre esse pênalti marcado para o São Paulo, que me pareceu de um amadorismo, pelo menos se isso se confirmar, foi um amadorismo gigantesco e que mexe com muito dinheiro. Não dá para ser amador desse jeito, se isso de fato aconteceu. Enfim, para entrar no assunto do vídeo, a gente já vai. Antes, um recadinho de 1 minuto para você, um convite especial que eu vou fazer e a gente volta para o assunto do vídeo já já. Craques, me convidaram para apresentar a vocês um lançamento muito legal que está chegando no Brasil e com um bônus de presente, hein? Tá chegando agora no país o primeiro RPG vertical da saga Cavaleiros do Zodíaco. Se você é mais novo, talvez você não conheça, vá lá, baixe e conheça. E para quem tem a minha idade, quem tá nos 30 anos, vai lembrar dessa saga que é tão legal, desenho tão gostoso de se assistir, eu tinha até bonequinho e tudo mais. E aí, eu baixei esse game, já tô jogando e vou falar uma coisa, os personagens são muito fiéis, é bem legal de se jogar, bem fácil de se jogar. Eu recomendo bastante para quem quer dar uma desligada do trabalho, dar uma desligada dos estudos por um tempinho no dia. Se o teu time perdeu, quer dar uma desestressada, vai pro jogo, sabe? Tá disponível para Android e iOS, é um super jogo de estratégia e quem quiser começar bem, como eu já contei, vou deixar um bônus. Use o código SANTSEIA0712 e ganhe mais de 8.000 moedas em ouro, mais de 2 horas de experiência no jogo e também 10 fragmentos de Cavaleiro de 3 estrelas. Não entendeu muito? Baixa o jogo lá, você tem um link fixado aqui nos comentários e também na descrição do vídeo. Vai lá, usa o cupom que também está aqui e você já tem todos esses presentes, combinado? É isso, agora sim, vamos falar sobre o confronto. O Palmeiras iniciou atropelando o São Paulo, com a rotação lá em cima, o São Paulo perdido em campo. O Palmeiras fez 2-0 em menos de 15 minutos, poderia ter feito até mais gols por ali, mas no fim das contas, depois desses 13 minutos, quando o Palmeiras eliminou a vantagem do São Paulo e passou a estar à frente no placar agregado, com 2-1, a equipe alviverde baixou as suas linhas, baixou também a sua intensidade. Muitas vezes isso acontece de maneira normal. Primeiro, pela questão psicológica. Consegui o que eu queria rapidamente, agora eu vou me resguardar um pouco. Segundo, por uma questão física. Consegui o que eu precisava rapidamente, o jogo tem 90 minutos, agora é hora de deixar o outro time botar intensidade para cansar enquanto eu tento aproveitar os espaços. Essas duas coisas costumam acontecer. Claro, também a terceira ocasião acontece quando é uma ordem da comissão técnica, que não foi o caso do Palmeiras. Por fim, tendo isso em vista, o Palmeiras baixou muito rapidamente a intensidade, na minha opinião. Dava para ter atropelado mais, dava para ter buscado mais dentro da sua intensidade o terceiro, quarto gol para ficar mais tranquilo no jogo e não depender às vezes de uma arbitragem que pode errar, que pode se equivocar. E no fim das contas, o Palmeiras inclusive perdeu a oportunidade no primeiro tempo ainda de fazer o 3-0 com o Gabriel Veron. O Palmeiras fez 2-0, 2 bonitos gols do Piquerez e também do Rafael Veiga, e teve a oportunidade de fazer um 3-0 com o Veron, cara a cara com o goleiro Jandrei, que foi personagem do jogo também. Apareceu muito bem, não só nas penalidades, mas também ao longo do jogo, quando o Palmeiras tentava fazer o seu terceiro gol e não conseguia. Jandrei foi importante no primeiro tempo nesse lance, Jandrei foi importante também contra o Veron no segundo tempo, cara a cara, Jandrei foi importante contra o Dudu no segundo tempo, cara a cara, Jandrei foi importante contra o Gustavo Scarpa no segundo tempo, cara a cara. Lances importantes onde o goleiro apareceu e impediu o terceiro gol do Palmeiras. A questão é,
O Palmeiras jogou mal? Não. O Palmeiras revezou intensidade? Sim. Tanto que o São Paulo teve muito mais a posse da bola ao longo do jogo, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Isso é fato. Números comprovam. No primeiro tempo, o São Paulo teve 63% de posse de bola. No segundo tempo, o São Paulo teve 58% de posse de bola. O Palmeiras fez com que o São Paulo se cansasse. A ideia era que o São Paulo se cansasse. E aí teve a oportunidade do terceiro gol, que poderia matar o jogo na segunda etapa, e o Veiga acabou desperdiçando o pênalti. E isso muda muito o confronto também. Até aí, tudo bem. O Palmeiras psicologicamente se abala com a perda da oportunidade de matar o jogo com um terceiro gol ali já na segunda metade do segundo tempo, só que 3 minutos depois, o São Paulo tem um pênalti marcado. Minha opinião em relação ao pênalti do Palmeiras: o Calleri de fato está com o braço fora da região onde ele poderia colocá-lo e não seria marcado pênalti, por isso a marcação de pênalti correta. Agora, em relação ao lance que muita gente reclamou, eu estava no estádio, no momento em que estive no estádio, eu não pude ver o lance, estava trabalhando, entrevistando jogadores e tudo mais, e eu não pude ver o lance de imediato. E fui vê-lo depois, na saída do estádio. E realmente, a torcida do Palmeiras tem toda a razão em reclamar. Eu acho que lances capitais assim mexem demais com o placar, mexem com classificações, e mexem também com confrontos. Se você olhar, o lance capital em que o Veiga perde um pênalti mexe mentalmente com o confronto. E aí é do jogo. Mas quando o árbitro marca uma penalidade inexistente, que foi o caso do São Paulo, mexe também de maneira muito negativa. Não só com o placar, mas com a confiança e a moral dos atletas. E aí é algo que vem de fora. Detalhe que o São Paulo não estava, de fato, sendo uma equipe perigosa para o Palmeiras, jogava com a posse da bola, mas não conseguia ser perigosa, e o São Paulo conseguiu, por meio desse pênalti, colocar a bola na rede. O grande problema desse pênalti é o seguinte, e para mim essa é a chave da questão que a gente tem que esperar para ouvir o VAR. A equipe do São Paulo tem um lançamento do Miranda para o Calleri. E as imagens que nós temos, as imagens que nós observamos, são imagens em que o Calleri estaria impedido. Se está impedido ou não é outro papo. A sensação a olho nu é de que de fato está impedido. A sensação a olho nu é que de fato está impedido. E o grande problema é o VAR não checar este lance. E quando eu falo isso, eu falo pensando no Palmeiras, pensando no São Paulo, pensando em todos os times do futebol brasileiro. Quando você tem o VAR, ele precisa ser operado da melhor maneira possível, para minimizar ao máximo os erros. A checagem de impedimento, de acordo com o que a CBF passou para todos, ela seria feita sempre ao vivo. Está sendo feita sempre ao vivo, marcando as linhas e tudo mais. E não houve uma transmissão da checagem dessas linhas. A sensação é de que as linhas não foram checadas. Não houve a checagem do impedimento do Calleri. E a sensação a olho nu é que de fato o Calleri está impedido. Não checar o lance é muito grave. Coloca o VAR em xeque. Coloca a disposição de gastar dinheiro para colocar uma tecnologia dessa à disposição dos clubes, e eu estou falando de todos os clubes, em xeque. Muita gente vai começar a falar, para o VAR atuar dessa forma é melhor não gastar dinheiro. Para o VAR não saber que precisa checar tudo, é melhor não gastar dinheiro. Já que o VAR é operado por humanos e humanos erram, é melhor que os humanos errem dentro de campo. Esse tipo de argumento pode começar a aparecer. E aí a brecha do VAR. A sensação é de que está impedido. A sensação é de que está impedido. E aí o lance não teria nem a análise da penalidade. E aí o erro crasso. Mas há um segundo equívoco aí. Conversei com o árbitro, eu mesmo observei o lance também, como eu disse, assisti. Também vi a análise do Sandro Meirahit, por exemplo, na central do apito. E não há uma definição clara de pênalti ali. Não há uma sensação clara de pênalti ali. Objetiva. Há a sensação de que os dois disputam a bola, o Calleri e o Gustavo Gomes. Em relação, aliás, a outra coisa que muita gente falou, de que o Calleri domina a bola com a mão, as câmeras que eu vi não comprovam esse domínio, né? Não dá para saber se é com a coxa ou com a mão, então esse mérito para mim fica de lado. Não dá para comprovar que foi dominada com a mão a bola. Mas o impedimento me parece claro, me parece muito claro, mas o erro grave é não ter checado. E o pênalti me parece um lance de jogo. O Gomes, no momento em que coloca a mão no Calleri, parece estar
ali disputando espaço, assim como o Caleri está com a mão no Gomes, puxando a camisa do jogador. Então, é um lance que é bastante interpretativo e, além de ser interpretativo, ele não caracteriza, na minha visão, uma penalidade. Não caracteriza, na minha visão, uma penalidade. Mas isso, para mim, é algo que acontece, é corriqueiro, o árbitro pode errar na interpretação. Fato é que não há clareza no lance para o VAR chamar. E o VAR tem feito isso em muitos lances no futebol brasileiro. Lances em que não há clareza, não há uma certeza de que houve a penalidade e o VAR chama o árbitro. Isso não aconteceu só nesse jogo, não. Aconteceu em vários outros jogos. Mas é um erro, porque o VAR está ali para corrigir erros crassos e não mexer na interpretação de um árbitro. Para quase todos os lances em que há um pedido de pênalti, por exemplo. Ou um pedido de cartão vermelho, enfim. Então, na minha concepção, há erros gravíssimos aí. Principalmente o do impedimento. E aí eu sou obrigado a falar sobre arbitragem. Não queria, mas na minha opinião, essa partida, esse confronto, tem um lance capital decisivo. O Palmeiras poderia ter resolvido antes na bola? Sim. Mas no futebol, às vezes, isso não acontece. É fato. Agora, é preciso colocar cada coisa na sua caixinha. A primeira, o Palmeiras deveria ter trabalhado para colocar o terceiro gol, como fez em várias ocasiões contra o Atlético Goianiense, como fez também contra Cerro Porteño, colocar mais gols no momento em que tinha superioridade mental, inclusive, né? Dava para manter aquela intensidade por mais 10 minutos, por exemplo, e tentar um terceiro gol. E perdeu oportunidades também de fazer o terceiro gol. Então, tecnicamente, o Palmeiras jogou bem, mas só colocou 2 bolas na rede. Porém, essas 2 bolas na rede eram suficientes para a classificação da equipe não fosse essa marcação de pênalti. Outra caixinha, nada garante que o São Paulo não fosse colocar um gol depois, né? Nada garante que o placar fosse ficar 2-0. Mas o impacto mental muda tudo. Muda tudo. Um lance capital em que poderia haver o impedimento, era necessária a checagem e era um lance totalmente interpretativo, onde não há clareza de penalidade para o VAR, de fato, tirar a decisão do campo. Essa é a minha opinião, falo com dor no coração, odeio falar de arbitragem, odeio não falar de campo e bola, mas a arbitragem não ajudou. O Palmeiras vai fazer uma representação na CBF contra o Leandro Voaden e a arbitragem, que me pareceu ter uma postura amadora no momento decisivo do jogo, que foi uma checagem de pênalti que me parece não mereceria nem mesmo uma chamada, e sem a checagem do lance de impedimento para determinar se valeria a pena ou não chamar o Voaden para checar um lance em que não há clareza. Então, essa é a minha opinião. Sei que muito São Paulino pode virar e falar: olha aí o setorista do Palmeiras, clubista e tal. Eu falaria isso da mesma forma se fosse para o São Paulo. Eu acho que o grande problema, não coloco uma fé, coloco como amadorismo. Os árbitros não são profissionais no futebol brasileiro. Os árbitros fazem outras coisas da vida, os árbitros não têm foco totalmente na sua atividade profissional do futebol, e justamente por isso a gente vê tantos erros, não é a primeira vez, a gente vê tantos erros que mexem com jogos, alguns de maneira decisiva, como foi o caso desse Palmeiras e São Paulo. O São Paulo não tem nada a ver com isso, toca o barco, não acho que tem má fé, não acho que tem São Paulo por trás, nada disso. Eu sei que muitas teorias conspiratórias começam a aparecer, eu não vou com elas, eu vou com a teoria de amadorismo. Não há arbitragem profissional no futebol brasileiro e erros dessa magnitude acabam acontecendo. Quero a sua opinião aqui. O São Paulo está nas quartas de final com esse resultado, venceu nos pênaltis o Palmeiras no Allianz Parque. Deixa seu comentário, deixa o seu like, evidentemente, fique à vontade para atuar nos comentários. Se você quiser ser membro do canal, eu também vou ficar muito contente. Bora falar de futebol. Se der, né? Quando a arbitragem deixa.